Estamos de volta para Acerto de Contas, hoje com Francisco Proença de Carvalho, também João Galamba e João Cantigas Esteves. Agradeço aos três a vossa presença neste Acerto de Contas de terça-feira. Vamos começar pelas questões das alterações à legislação laboral, que ainda estão em discussão, mas que ainda assim estão em cima da mesa da concertação social. Francisco, o que lhe parece esta flexibilização dos despedimentos, embora estejamos só a falar dos novos contratos e nunca dos contratos já existentes? Desde logo não me parece que haja propriamente uma flexibilização dos despedimentos. Há aqui uma tentativa de redução de custos das empresas. Penso que será essa a ideia. E é significativa? Significativa, embora nós não percebemos ainda muito bem qual é que é a compensação. Fala-se da criação de um fundo, que os empregadores já falam, que é uma coisa, que é uma espécie de uma taxa, de um aumento da taxa social única. Portanto, nós não percebemos ainda muito bem se os custos vão realmente reduzir-se com esse tipo de decisões. Agora, eu acho que, do ponto de vista de um caminho, é um bom caminho. Nós, como toda a gente sabe, somos dos países com uma legislação mais rígida e com mais custos de despedimento da OCDE. Isto hoje em dia é público e, portanto, eu acho que nós temos de tentar ser um bocadinho mais competitivos nessa matéria. Mas, a meu ver, o caminho correto nem seria tanto por aí. Eu, pelo menos, conheço muitos casos de que as pessoas até dariam tudo, pagariam tudo para poder despedir alguém pela sua incompetência. E o problema é que em Portugal as coisas não são assim. Nós continuamos com uma lei excessivamente rígida ao nível da flexibilização, por assim dizer, dos despedimentos. Continuamos com uma coisa que é a reintegração e que em empresas pequenas, embora em algumas empresas mais pequenas, chamada microempresas, já possa existir uma oposição a essa reintegração em empresas pequenas, médias empresas, onde isso efetivamente tem efeito. Em casos em que a empresa perde o processo em casos em que a empresa perde o processo em tribunal. Face ao trabalhador. Isso mina completamente a relação. Portanto, eu acho que se nós quiséssemos fazer uma reforma realmente, tínhamos que mexer um pouco. Eu sei que isto é um bocado polémico, mas tínhamos que mexer um pouco no conceito de justa causa e na questão da reintegração. Aí sim, reformaríamos e flexibilizaríamos, assim, por assim dizer, a legislação laboral. Agora, temos que... o problema em Portugal é que nunca há uma decisão clara nesse sentido e era necessário existir uma decisão clara e não basta ser o Partido Socialista, tem que existir obviamente um consenso dos dois principais partidos para poderem fazer essas reformas, desde logo que implicam mudanças constitucionais relevantes. E em Portugal, e o que me parece também desta medida, é que se dá sempre uma no cravo, outra na ferradura. Há sempre uma tentativa de agradar a gregos e troianos. Nunca há uma decisão clara de perceber como é que nós nos podemos tentar tornar um bocadinho mais competitivos. Porque nós não vamos ser competitivos pelos salários. E não temos de ser competitivos pelos salários, mas temos que arranjar outras soluções. E é preferível, a meu ver, ter uma legislação um pouco mais flexível, ou bastante mais flexível, tornarmos um pouco competitivos nessa matéria e conseguir ter salários melhores, ou seja, as pessoas receberem mais, mas terem um pouco mais, de certa forma, eu acho que a palavra não é pode ser um bocadinho excessiva, mas insegurança, ou seja, não é isso que eu quero dizer, insegurança. Há um prémio de risco que é preciso pagar. Há um prémio de risco que é preciso pagar, mas as empresas até estão dispostas a pagar isso. O problema em Portugal é que nós não nos podemos enganar na contratação de um funcionário. Existem mecanismos para despedimento coletivo, extinção de bons de trabalho, é verdade, que implicam indemnizações. Existe período experimental. O período experimental, 3 meses, aliás, quando se tentou aumentar o período experimental, o nosso Presidente da República, agora reeleito, mandou para o Tribunal Constitucional e isso foi logo deitado abaixo. O período experimental nem sempre é suficiente, um período experimental tão reduzido. Enfim, é uma opção, eu imagino que o João seguramente não estará de acordo, isto muitas vezes é uma questão ideológica, eu admito, mas nós temos que ver como é que poderemos ser competitivos. Como é que poderemos ser competitivos? Eu não concordo que seja através de salários baixos, porque não podemos competir com as Chinas, com as Índias, mas acho que, do ponto de vista de exigir mais às pessoas que estão neste mercado, de ter uma responsabilização maior das pessoas e das pessoas, efetivamente, estarem um pouco mais pressionadas, seria importante para a nossa economia, porque um incompetente em Portugal não pode ser despedido. Isso pode ter a certeza. João, estas medidas acabam sempre por dividir sindicatos e patrões, normalmente nunca está ninguém de acordo relativamente a esta questão, mas relativamente a esta flexibilização, houve, na altura em que o PSD propôs alterações à Constituição, críticas fortíssimas por parte do PS. O engenheiro José Sócrates também veio dizer que não haveria nenhuma alteração no que diz respeito à alteração da legislação laboral no caso de despedimentos, mas há agora aqui um volte-face relativamente a esta questão. Sim, eu acho que só podemos entender
estas medidas mais recentes e a negociação em curso, agora nós ainda não conhecemos os detalhes, porque ainda não foi chegado a nenhuma conclusão, sabemos que há várias propostas, portanto, se calhar é melhor não nos precipitarmos a julgar coisas cujos detalhes ainda não conhecemos, mas o enquadramento geral destas novas medidas vem, obviamente, da União Europeia, apesar do Primeiro-Ministro dizer que não, vem, obviamente, da União Europeia, da necessidade de Portugal dar uma certa imagem que está a fazer um conjunto de coisas que, no contexto atual da União Europeia, são consideradas fundamentais. E é esse contexto que eu queria discutir, porque a União Europeia publicou agora, a Comissão, agora no âmbito do semestre europeu, publicou um relatório sobre perspectivas de crescimento económico e enquadramento macro da União Europeia. E eles cometem um erro, a meu ver, que é um bocado absurdo no contexto atual, em que o desemprego é transversal a um conjunto de países com mercados de trabalho radicalmente diferentes. Esta obsessão com a flexibilização do mercado de trabalho é, de facto, não querer ver o problema. É continuar a achar que o problema é um problema micro e não um problema macro. O que eu quero dizer com isto? É considerar que, neste momento, a Europa não tem uma falta de procura. O que, a meu ver, é falso. Portanto, nós temos a União Europeia a dizer que temos agora um relatório da OIT, já temos o relatório da OIT e do FMI a dizer que um dos principais resultados desta crise foi um aumento exponencial do desemprego. Há cerca de 30 milhões de novos desempregados. O desemprego de longa duração tem crescido, mas em todo lado, não é nos países que têm mercados de trabalho rígidos. A Irlanda atingiu níveis recorde de desemprego de longo prazo. Os Estados Unidos, níveis recorde de desemprego de longo prazo. Hoje, a Inglaterra, saíram dados da economia inglesa. O desemprego dos jovens também está quase a 40%. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu percebo que possa haver um debate entre pessoas que defendem uma maior flexibilização do mercado de trabalho e pessoas como eu que acham que isso é um falso problema. Agora, no contexto atual, parece-me claramente uma forma de fugir ao verdadeiro problema, que é nós tivemos uma crise brutal. A União Europeia, como um todo, tomou uma opção por políticas de austeridade, que, embora sendo necessárias em alguns países, não o são no seu todo. E depois, como é óbvio, perante esta estratégia, todos os problemas que vão sendo identificados têm que se submeter à estratégia original. E a estratégia original não tem lugar para crises de procura. Simplificando um pouco, quer dizer, para um certo entendimento de alguns economistas, estamos sempre em pleno emprego. E, portanto, se há desemprego é porque há um desajustamento entre oferta e procura. Neste caso, há um problema de o mercado não funciona como devia. Esquecendo que o mercado de trabalho depende sempre e necessariamente de coisas que tão simples como expectativas de vendas. Quer dizer, uma empresa que enfrenta um cenário recessivo fortíssimo como o atual e espero bem que isto não aconteça, mas que pode haver tudo indica que há uma desaceleração da economia europeia, mesmo em 2011. Alguns países vão entrar em recessão, como é o caso de Portugal. E perante isto, achar que o que vai dinamizar a criação de emprego são medidas pontuais de flexibilização do mercado de trabalho em países como a Irlanda, que é absurdo, porque tem já um dos mercados mais flexíveis do mundo, Portugal, a Espanha. Não quer dizer que Portugal e a Espanha não tenham que fazer medidas. Agora, o que me parece errado é esta ideia de que, perante o flagelo do desemprego na Europa, que atingiu 10,1%, a taxa mais elevada desde a criação do euro, que isto se resolve. Mas essas medidas são importantes. Eu acho que estas medidas não vão ter qualquer efeito. Estas são meramente cosméticas, são uma coisa que decorre de uma visão ideológica, sem ser uso ideológico, não no sentido pejorativo, porque a economia não é uma ciência exata, quer dizer, há decisões e debates, e a economia é uma ciência plural. Eu acho que isto é o único caminho que um conjunto de economistas que interpretaram a situação atual como sendo de determinada maneira têm para resolver o problema do desemprego. Se resulta, acho que não. João Cantigas Esteves, olhamos para estas medidas e vemos que só vão ter efeitos, de facto, na prática dentro de 18 anos, que é quando estas pessoas começarem a entrar numa idade em que, tal como está a acontecer agora, vão ser despedidas, enfim, considerando, obviamente, os casos em que não o são por incompetência. Mas eu acho que esse é um problema muito interessante e que levanta várias questões. Uma, estou muito de acordo, é claramente a dificuldade em vermos que há aqui um modelo europeu que falhou, que tem falhado. E continuamos, de alguma forma, a contornar esse problema, para não usar uma palavra mais forte, de algum estado de negação. E depois, digamos que as questões entram-nos pela porta dentro, ou seja, são tomadas, infelizmente, fora de tempo, digamos a reboque, porque, de facto, a Europa tem um problema bastante grave,
muito grave também, e dentro disso Portugal, digamos, tem os nossos problemas específicos. E neste caso concreto desta legislação, eu penso que é consensual que há um problema na Europa e naturalmente em Portugal de competitividade, e também penso que é consensual que, independentemente, enfim, das questões mais ou menos ideológicas, que a componente laboral, no seu sentido lato, é claramente determinante para a competitividade. Portanto, penso que isto também é relativamente consensual. E o que acontece é que a Europa, no passado, através de vários artifícios, digamos assim, foi mantendo, nomeadamente, uma taxa de desemprego relativamente artificial, nomeadamente no caso português, enfim, que nós tivemos décadas que, na prática, fizemos tudo para manter uma taxa de desemprego bastante baixa, nomeadamente através da contratação fortíssima ao nível do setor público, funcionários públicos, e, portanto, obviamente que não era possível manter isto muito tempo. E, portanto, agora estamos, para nós, é grave e é surpresa, mas, infelizmente, reside em erros que tivemos nas últimas décadas. E, para nós, uma taxa de desemprego é 11%, por exemplo, para a Espanha já não é tão grave quanto isso, como nós sabemos, porque houve aqui, do meu ponto de vista, uma política errada de tentar, a todo custo, direi mesmo, manter uma taxa de desemprego artificial. Pronto. Ora bem, e portanto agora, obviamente, não temos grande margem de manobra. E relativamente a esta legislação, porque obviamente, repito, é necessário fazer algo sobre o crescimento económico e naturalmente a competitividade. Agora, o que choca é, para além do conteúdo, e penso que o conteúdo é relativamente, julgo eu, consensual, mas mais uma vez a forma, é que estamos já com uma crise dentro de nós há vários anos. E ainda andamos a fazer tarde e a más horas e com dúvidas e reticências aquilo que naturalmente tem que ser feito. Ou seja, e isso é um pouco preocupante, a nossa dificuldade em agir, em tomar as medidas a seu tempo, e portanto ainda estamos agora em 2011, na verdade, já em plena crise, ainda estamos nós a começar a tomar as medidas que inevitavelmente. Bom, por outro lado também, eu pessoalmente nestas áreas, enfim, a realidade de facto impõe-se a tudo o resto. Ou seja, eu não estou nada certo que alguém queira tomar estas medidas. Ou seja, do meu ponto de vista, não tem nada de ideológico. Isto é a realidade a entrar-nos pela porta dentro e a confirmar que, neste momento, só há crescimento económico e criação de emprego através, naturalmente, das empresas, através do setor empresarial, e está muito pouco feito de alteração face ao modelo anterior para começarmos a criar emprego e crescimento económico. Portanto, eu julgo que há aqui uma questão de forma. E esse é um aspecto inquietante. Pronto, relativamente à Europa, estou totalmente de acordo que essa é uma questão de fundo mais gritante. A Europa perdeu enorme competitividade nos últimos anos e porque provavelmente, enfim, do meu ponto de vista, não há um projeto europeu, não há um rumo europeu e não está ainda preparada perante as novas realidades, que é o caso de uma China. Ou seja, ainda hoje percebemos que a Europa não tem projeto. E neste momento olha para a China, não se percebe ainda sequer, agora globalmente, o que é que, por exemplo, uma Europa pensa relativamente a essas realidades. E em termos históricos também sabemos que o modelo europeu, relativamente a outros modelos internacionais, nomeadamente mais até dos Estados Unidos, como é que se caracterizava em termos laborais? Era, tipicamente, o modelo europeu tem a menor carga laboral em termos percentuais do que outros modelos internacionais do ponto de vista económico, tem maiores benefícios associados a toda a componente laboral. E terceiro, nós também achamos sempre bem ter, por exemplo, uma taxa de desemprego que tipicamente é maior do que noutros países. Ou seja, é interessante que, do ponto de vista europeu, aceitamos, para ter um conjunto de benefícios, historicamente, prescindir de recursos importantes à sociedade através de taxas históricas de desemprego bastante elevadas. Uma última nota que eu acho que é importante, mais uma vez, com estas medidas. Mais uma vez, há aqui um problema gravíssimo geracional. Mais uma vez, continuamos aqui digamos, a destruir componentes sólidas do Estado Social, enfim, realmente tem sido muitas nos últimos tempos, e mais uma vez a criar ainda um fosso acrescido do ponto de vista geracional, em que é dito novamente, bom, quem está, quem já beneficiou continua a beneficiar, e os novos, os mais jovens, na verdade, eu estou à vontade porque estou com 2 jovens aqui, na verdade, de facto houve uma geração que, de certa forma, até é a minha, que tem tido, digamos, tudo e mais alguma coisa, e, mais uma vez, em termos geracionais, lá vamos nós sobrecarregar. Ou seja, parece que seria mais justo que essas medidas fossem repartidas entre, é inevitável, ou seja, não vai ser possível, não vai ser possível que a grande fatura que aí vem, e obviamente vamos ter medidas em todas as áreas daquilo que tipicamente se chamava o Estado Social, não é possível que sejam apenas os novos a pagar a fatura. Portanto, isto é absolutamente, enfim, isto é absolutamente inevitável e, mais uma vez, não tem nada de ideológico. O que está a acontecer é que a realidade dos números e, infelizmente, digamos, a dificuldade em manutenção de um conjunto de medidas, ainda que naturalmente tenham todo o mérito, não é possível mantê-las. E o que eu receio também é que não tenhamos sequer tempo de as escolher.
Isto é, com estas avalanches que vamos tendo, vamos literalmente a reboque, sem sequer, eventualmente, ter a capacidade de escolher, dentro daquilo que podemos ter, o que é que queremos e o que é que não queremos. Porque, de repente, se não tomarmos essas opções, então vai caindo tudo devagarinho, 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 até eventualmente se esgotar. Não é?